que podemos começar. Eu falei para alguns, nesses estão todos aqui, 2, 5, 7, 9, 12. Tem duas turmas de eletromagnetismo 1, certo? Tem o professor Marcos Tavares, o professor estava contando que sou eu, né? Então, verifiquem se vocês estão na turma certa. E a outra aula está correndo também aqui no quarto andar. A outra turma está no quarto andar. A telemática do professor Marcos, certo? Bom, eu já dei alguns informes para vocês no Google Classroom. Está todo mundo inscrito no Classroom aqui? Todo mundo está aqui? Tá. Você está lá, então manda um e-mail institucional para mim, tá certo? Para fazer isso. Bom, em resumo, né, nossa disciplina é a primeira parte de um curso completo de eletromagnetismo que nós oferecemos, que é obrigatório, que é eletromagnetismo parte 1 e 2. Parte 1 lida com campos eletromagnéticos, no caso estático, né, boa parte do curso, e na última parte a gente entra para descrever campos dinâmicos, as equações de Maxwell em sua forma final, né, que são as equações que governam várias áreas da engenharia elétrica, né, teoria de circuitos, né, lasers, raio-x, o que quer que você imagine, tá certo? Sempre tem um campo eletromagnético envolvido num dispositivo que é baseado nos conhecimentos que a gente adquire aqui no curso, né? Essa primeira parte, né, nós temos, se eu consigo riscar aqui, anotei. Vou botar aqui. Então, nós temos aí... a gente faz primeiro a revisão matemática, né? De ordem vetorial, certo? Só tem que ficar fazendo essa opção aqui. Porque vetores são a base, digamos, para você compreender, né, campos eletromagnéticos, que são funções vetoriais que dependem das coordenadas, né, em geral, né? Existem derivadas integrais no espaço tridimensional que a gente precisa fazer, certo? Para poder compreender isso, né? Então, a gente faz essa revisão em 3 aulas, certo? Depois começa com eletrostática, né? Os fenômenos de natureza envolvendo cargas elétricas fixas no espaço, né, sem estar em movimento. Depois, como resolver problemas em eletrostática usando o que se chama problemas de valores de fronteira, porque os problemas em eletrostática podem ser resolvidos numa função escalar, que é a função potencial, que é uma equação diferencial de segunda ordem, rege essa função, e para você resolver essa equação, você precisa usar condições de fronteira, né? Qual é a imposição para o potencial e para os campos nas fronteiras das regiões que você está estudando, os campos, certo? A gente vai falar sobre isso. Depois, sobre condução elétrica, né? Materiais que podem conduzir, tá certo? Como é que é a resposta à aplicação do campo elétrico. Depois, magnetismo, né? Magnetostática, né? E, finalmente, nós temos aí a lei de Faraday, corrente de deslocamento, e aí a gente fecha as equações de Maxwell. Aqui a gente vai ter equações de Maxwell em casos particulares para a eletrostática, casos particulares para a magnetostática. Aqui a gente junta tudo, entra com os fenômenos da lei de Faraday e princípio da conservação da carga para chegar nas equações de Maxwell, né? Certo? O livro texto é esse livro aqui, eu informei a vocês que está em promoção, né? Não é todo, tem alguém pessoa que deve estar fazendo promoção, não sou eu. É a editora que está fazendo promoção, e eu não sei até quando também que vai, né? Está em 50%. Né? Frete grátis agora demora um mês. Se quiser pagar frete para ser mais rápido, vai ter um custo lá, certo? A Amazon está vendendo por R$201, parece, alguma coisa assim. Então, tem diferentes preços em diferentes lugares, vamos ver se for o caso. Não, infelizmente não tem na biblioteca, eu já pedi isso desde o ano passado, tá certo? E estão
Acho que só o ano que vem talvez tenha. Talvez apareça, de repente, uma verba de livro para a biblioteca e nós tenhamos isso aí, certo? Bom, nossa metodologia, a gente vai ter um monitor também, certo? A gente vai fazer, só para dar uma ideia aqui, 6 blocos, né? 6 temas, tá certo? Ou seja, vou chamar de 6 blocos, né? Um bloco de aulas, digamos assim, corresponde a 3 aulas, né? 3 aulas. Né? E daí você tem uma aula de essas aulas expositivas e fazendo um exercício durante a aula e vai ter uma aula de exercício de revisão do bloco, né? Certo? A gente vai estudar esse tema, continua em 3 aulas, ele vai ter um monitor para fazer exercício de revisão e a gente vai fazer um exame, né? Então, temos então 6 exames. Cada bloco a gente faz um exame, uma aula de revisão, um exame, né? E daí a gente faz isso ao longo do curso. Bom, a aula é de 2 horas, mas eu acho que no dia da prova a gente pode dar mais tempo, tá certo? Geralmente é às 10 da manhã, né? Pode ir até 1, talvez, tá? Depende de vocês. Você já come antes, precisar de mais tempo, tem esse tempo adicional. Né? E daí, com nota de 2 exames, né? 2 exames, tira a média, né? E dá uma nota, que é uma nota do exercício escolar, tá certo? Então, são como se fosse 3 exercícios escolares, cada exercício escolar é média de 2 exames. Né? Daí a média final, no critério da universidade, média 7, né? Em geral, mas não é obrigatório, eu permito que o aluno que atinja 6 não precise fazer final. Ele passa em final com aquela média que ele obteve entre 6 e 7. Tá? Porque acho que aí já está razoavelmente... o desempenho está razoavelmente aferido, né? Então, a gente faz isso, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, tem mais uniformes aqui. Esse aqui não são 2 exames por unidade, isso aí eu pratico quando tem poucos alunos. Quando tem poucos alunos, a gente faz um exame e uma arguição oral também, certo? Mas não vai dar porque tem muita gente, né? É inviável. É inviável até 10 alunos a fazer isso, certo? Então, aqui, nota desse escolar, de cada unidade, são 3 notas. Né? Bom, se não fizer nenhum exame, certo? Aquela média não existe mais, certo? Tem que fazer os 2 exames. Né? Se não fizer o exame, já está fazendo em segunda chamada, certo? Não precisa justificar médico, nada disso. Certo? Porque, às vezes a pessoa não tem condição de fazer a prova, não faz. Mas aí é ruim, tem que fazer a matéria toda no final. Né? Então é bom estar sempre em dia, certo? Bom, então é isso aqui, né? Falta na unidade, ele vai para a segunda chamada. A unidade que a gente está chamando é o exercício escolar, que é a média de 2 anos, tá certo? Acho que não tem muito aluno aqui. Tudo bom? Olha, então, para quem está chegando aí, verifiquem se vocês estão nessa turma ou na turma de Marcos Tavares, certo? Para saber direitinho, viu? Verifiquem aí. Bom, então, sem nota de unidade, vai ter que ter aprovação, né, no caso, certo? Bom, informei para vocês também a webpage da disciplina, né? Está nesse endereço aí, certo? Pontanes 203, ou, se quiser, também, alternativamente, LSI, que eu já informei para vocês, certo? LSI, fotônica, monstosfera.br,
Fontana S203. Né? Temos aí também o canal YouTube, que tem as disciplinas, tem versões anteriores da disciplina também, tá? Que as aulas vão estar publicadas lá, certo? Vocês podem se inscrever também, se quiserem, você vai receber notificação quando aparece uma aula, né? Mas eu vou sempre estar informando também no nosso grupo aqui, certo? Livro-texto, esse livro aqui, certo? Eu já falei para vocês já informei lá. Tratado de eletromagnetismo, né? São 12 capítulos, tem um curso completo de eletromagnetismo 1 e 2. E temos também de 2021, esse livro, certo? Ver o que tem mais aqui. Bom. Temos o cronograma, pode não. No semestre seguinte. É isso. É o semestre seguinte. Para a próxima. Então, geralmente eu sigo a turma, né? Vou para eletromagnetismo 2, depois volto para eletromagnetismo 1. A gente faz isso geralmente. Tem que abrir um outro browser aqui, porque. Vou abrir aqui a página rapidamente. Às vezes sai do ar quando falta energia, que acontece toda semana aqui. A universidade falta energia, pelo menos aqui não deve ter faltado energia, porque não está fora do ar no momento. Deixa eu abrir o local aqui. Impressionante como falta energia aqui. Acho que vai. Muito bem. Itália eletromagnetismo 1, né? Temos o cronograma, tá certo? De aula detalhado. Aqui tem o detalhe das aulas, quando elas vão ocorrer, quando vai ter aula de exercício, tá certo? Assim, e quando vai ter o que a gente chama de oficina, né? Esse exame que a gente chama de oficina. Chama oficina, certo? E uma coisa interessante é que vocês podem consultar, certo? Durante o exame, vocês podem consultar o material. Tá? Não pode conversar de si, mas pode consultar, pode falar comigo, certo? Não tem problema. De acordo com essa programação, a gente termina a última prova no dia 31 de julho e a final no dia 7 de agosto. Tá? Aqui na webpage, aqui tem o detalhe do cronograma, né? E aqui nós temos os horários, aqui vão estar as aulas, né? Que não estão publicadas ainda, sabe? Onde é que está? Será que eu tirei? Está aqui. Aqui estão, está certo, né? As datas das oficinas, né? Eu chamei de exame, de oficina, é a mesma coisa, tá certo? 9 de abril, 20 de maio, 20 dias entre oficinas, né? Mais ou menos. Tá? Então, eu recomendo que vocês acompanhem a matéria em tempo real, né? As videoaulas também ajudam vocês a assistir um ponto, reforçar um ponto, voltar a deduzir, certo? Esse benefício, né? Então, não vamos acumular, porque o material é grande, certo? Ok? Alguma pergunta? Enfim, comece. Professor, deixa eu ajudar como qualquer material, pode botar no celular? Pode. Livro? Pode. Só não pode se comunicar por WhatsApp. Mas pode fazer, o resto pode.
ChatGPT também, né? Se ele souber responder, eu fiz uma pergunta para ele dele e se enrolou todo. Depende do nível. Né? Bom, é isso. Né? Então vamos. Está tendo muita discussão de greve. Se em greve, a gente fala assim, se acontecer, a gente vê, tá certo? Eu pretendo dar continuidade normalmente. Né? Mas vamos ver se o pessoal fizer uma barricada ali, você não poder entrar. Vocês assistem a aula e vídeo aula, tá certo? Eventualmente, a gente aplica as provas, não sei, a gente vê como é que faz. Tá? Muito bem. Bom, nessa parte 1, nós vamos falar sobre a revisão matemática como um todo. Na parte 1 são 3 aulas, certo? A primeira aula de hoje, vetores, sistemas de coordenadas, transformações de coordenadas de vetores. Temos 3 sistemas de coordenadas que a gente vai trabalhar, né, para resolver o problema diretamente. Ver como representar as coisas nesses sistemas. Né? Depois eu vou falar sobre integração, certo? No espaço dimensional. Engraçado que a gente fala primeiro integral, depois derivada, né? Aqui no caso, certo? Porque certas operações no espaço tridimensional, operações diferenciais, você precisa usar a integral para poder entender a operação diferencial. Então, depois disso aqui, a gente entra com as derivadas, né? Aqui tem uma delas gradiente, aparece aqui, divergente e rotacional. Né? E, no fim, algumas identidades vetoriais e teoremas importantes para a análise vetorial que a gente vai, de vez em quando, olhar. Isso aqui, aquele teorema garante essa solução é única. Certo? Muito bem. A gente vai falar hoje sobre esses temas, né? Vetores, soma e produto, tá certo? Algumas propriedades, né? Sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas e as transformações de coordenadas e vetores. Então, pessoal, a gente no curso aqui lida com grandezas escalares, né? Uma grandeza escalar, ou seja, apenas um parâmetro necessário para você representar a grandeza, e vetorial. Cada grandeza dessa depende de 3 coordenadas, de princípio. Tá? E da quarta, que é o tempo também. Né? Ou seja, no caso da gente, ele não vai botar o tempo na história ainda. O tempo só aparece em eletromag 2. Né? No final do curso, capítulo 6, em eletromag 2. Né? Então, aqui você tem uma função de 3 variáveis e tempo, talvez. Né? Vou botar aqui só simbolicamente coordenadas. Né? E uma grandeza vetorial. Né? A grandeza vetorial tem 3 parâmetros, tá certo? Você pode usar 3 componentes dessa grandeza. Cada componente depende das coordenadas. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. Tá certo? Temos funções, cada componente de um vetor é uma função escalar, que depende de 3 coordenadas e possivelmente do tempo. Né? Então, escalar é tranquilo, né? Velocidade, massa, aliás, desculpe, massa, né? Temperatura, tá certo? São tudo grandezas escalares. Né? Força gravitacional, força elétrica, campo elétrico, grandezas vetoriais. Um vetor, ele vai assinalar para ele o quê? Um módulo, direção e sentido, você sabe muito bem disso, tá certo? Direção é a linha de ação do vetor, sentido é para onde ele atua, né? E vai representar por uma seta. Esse comprimento é proporcional à magnitude, né? A gente tende a representar as coisas assim com desenho, né? Tá certo? Existem vetores complexos também, que eu não vou falar nisso agora, certo? Que não consegue nem visualizar, porque cada componente tem mais 2 componentes, né? Parcial e parte marginal. Certo? Então, mas a gente abstratamente pode lidar com essas coisas. Tá? Então, o vetor vai ser representado dessa forma, com uma letra maiúscula e uma seta em cima. Né? Então, isso não é isso, certo?
Primeira coisa que você tem que fazer. Não esqueça dessa setinha, porque muda toda a história. Tá? A gente faz álgebra vetorial somando, subtraindo, fazendo produto, tá certo? A gente vai somar dois vetores usando o que acontece na mecânica mesmo, né? Se tem duas forças que atuam em direções diferentes, a resultante vai na direção do diagonal do paralelogramo, certo? Então, se você tem dois vetores, a soma é feita dessa forma, né? Você faz um paralelogramo imaginário e pega a diagonal do paralelogramo, você tem a resultante. Tá? É como se você pegasse, por exemplo, B, bota ele aqui no final de A e segue o caminho. Tá? A, depois B. Então, essa é a soma. É assim que ele faz soma. Tá certo? É importante também fazer produto de vetor com escalar. Tá certo? A gente vai fazer produto de vetor com vetor. Mas produto com escalar é importante também. Se eu tenho um escalar lambda e um vetor A, então eu posso construir esse novo vetor lambda A. Né? Especificamente, se lambda for negativo, e for menos 1, eu construo o vetor menos A. Né? Então você tem o vetor menos A, que é multiplicar um escalar lambda menos 1 por A. Certo? Então, com isso, eu posso fazer subtração, né? A menos B, tá certo? A mais menos B. Eu inverto o vetor B e somo com A. Bom, se eu somar A menos B está para cá, né? E a resultante está para cá, né? A menos B, certo? É a mesma coisa que eu pegar... É isso aqui, simplesmente, né? Indo da extremidade B para a extremidade A. É o A menos B, certo? B mais A menos B dá A, né? Então, isso aqui é A. É só para mostrar a construção como é que seria. Muito bem. Soma de vetores tem uma propriedade simples, né? Que é a soma é associativa, a soma é comutativa, né? Simples essa propriedade. Né? A mais B, dá para ver, né? A mais B e B mais A é a mesma coisa, certo? E a soma é associativa também. Eu posso somar vários vetores combinando na ordem que eu quiser, certo? Por exemplo, eu não mostrei aqui, mas eu vou mostrar aqui, tá certo? A, B e C, né? Três vetores. Tem a soma dos três, que vai dar esse vetor aqui no final, né? Eu posso associar, por exemplo, A mais B, depois somar com C, né? E dá o mesmo resultado. Ou A vezes mais a soma de B mais C. Né? Então, isso aqui é uma propriedade ridiculamente simples, mas é uma propriedade importante. Certo? A mais B mais C, né? Eu posso associar é igual a A mais B mais C. Certo? Bom, tudo que a gente fala de soma é isso, né? Mais ou menos, certo? Bom, a próxima coisa que a gente pode fazer com vetores eu falei, o produto de um escalar com um vetor, mas eu vou falar do produto entre vetores, né? Você tem aí o produto escalar e o produto vetorial. O produto escalar é um produto entre dois vetores que resulta, como o nome está dizendo, numa grandeza escalar. Você faz o produto, você terminou as propriedades de vetor e virou uma propriedade de um escalar. E o vetorial é um produto entre dois ou mais vetores, certo? No mínimo dois, né? E gera sempre o vetor. Pode fazer produto de dois vezes produto vetorial com um outro terceiro vetor, com um quarto vetor e assim por diante. Né?
E são quantidades definidas, essas definições existem para poder determinar algumas propriedades de objetos geométricos, certo? Área, né? Volume, projeção de um vetor na direção de outro, é para isso que serve, certo? Engraçado aqui está, essa nota de aula está meio falha, já pulei para o produto vetorial aqui. Bom, produto escalar, você tem dois vetores, A e B, que formam um ângulo entre si. Né? E um ângulo alfa, digamos que alfa é o menor dos ângulos. Então, o produto escalar ele vai denotar com A ponto, vou reforçar esse ponto aqui, tá? A ponto B, produto interno também chamado, né? Por definição, é a magnitude de A. Vou denotar a magnitude pela função módulo, que nós já conhecemos, né? Magnitude de A vezes a magnitude de B. Isso é uma definição, né? Cosseno do ângulo entre eles. Quer dizer o quê, né? Que é a projeção de B em A, pega o tamanho de B, calcula essa quantidade, módulo de B, cosseno de alfa, vezes o tamanho de A. Ou projeta A em B, tanto faz, certo? Módulo de A, cosseno de alfa, vezes módulo de B. Está no mesmo resultado. Né? Porque isso aqui não depende de como eu faço essa projeção, certo? Tem que dar o mesmo resultado. Especificamente, se eu fizer A com A, eu tenho uma forma de calcular a magnitude de um vetor. Certo? Alfa igual a zero, cosseno dá 1, né? A escala A dá módulo de A ao quadrado. Então, aqui eu tenho, a partir dessa definição por escalar, a possibilidade de calcular a magnitude de um vetor. Certo? E isso é muito usado para calcular a distância, por exemplo, do espaço dimensional. São esses dois pontos. Pega os dois vetores que denotam os pontos, calcula o vetor de diferença, magnitude desse vetor da distância. Você tem aí raiz quadrada de A escalar. Isso é aqui no nosso lugar? Eu não sei se é aqui ou no geologia, mas desde a tese que ainda estava nisso. Acho que ele espera começar a aula, daí começa a outra. Certo, pessoal? Então, isso é uma forma de calcular a magnitude, né? Algumas coisas interessantes aqui também, né? Nós temos aí vetores ortogonais, né? Vetores colineares, então fica fácil calcular, né? Se A é ortogonal a B, alfa é π sobre 2, né? Cosseno de alfa dá 0, né? Então, nesse caso, por escala de vetores ortogonais, dá 0. A projeção de um vetor ortogonal ao outro, né? A projeção de um vetor no outro vai dar um ponto, né? Tamanho 0, né? Então, você tem isso aí. Tá? Outra propriedade importante, né? Vetor unitário. Existe uma classe de vetores que a gente vai usar muito, né? É chamado vetor unitário. Tá? Um vetor unitário ele vai ser denotado com uma letra minúscula, geralmente, e com um chapeuzinho aqui, certo? Então, esse é o símbolo de um vetor unitário. A gente sabe que esse vetor tem o quê, especificamente? Magnitude igual a 1. Tá? Como no nosso curso os vetores têm unidade física, né? Então, isso aqui é adimensional, né? É bom observar bem. Posso pegar um vetor, definir o versor, que esse vetor unitário chama também de versor, né? Versor. Quando é um vetor unitário, a gente chama de versor, não diz específico. O versor que é colinear ao vetor, né? A gente pode sempre escrever que A é sua magnitude, vou chamar de A sem seta, vezes A. Tá? Então, a magnitude de A é simplesmente módulo disso aqui, módulo de A é 1, vai dar esse A aqui. Tá? Então, o que isso quer dizer?
Quer dizer que a dimensão física desse vetor, por exemplo, força em newtons, tá certo? Newtons. Vai estar contida nessa quantidade aqui, certo? Isso aqui não tem dimensão física, é uma dimensional. Então, sempre vai ter essa peculiaridade, sempre tem que lembrar disso. Né? Vetor, tá certo? Decomposto como uma magnitude vezes o versor, ou uma projeção vezes o versor. A unidade física está aqui nessa quantidade, tá bom? Bom, e o outro produto? Bom, tem as propriedades pelo escalar também, né? A distributividade, né? A escalar B mais C mais D, etc. Você pode distribuir isso aqui, né? A B como produto adicional, tá certo? Mais a C, mais a D, etc. Tem mais propriedades, comutatividade, né? A escalar B igual a B escalar A, eu já falei sobre isso rapidamente. Certo? Né? O produto escalar é comutativo, né? Tá? Bom. Próximo produto pelo menos entre dois vetores, vai ficar muito simples. Produto chamado vetorial. Né? Então, para a gente poder definir esse produto, a gente pega dois vetores, um ângulo alfa entre eles, novamente. E o produto vetorial de dois vetores é denotado por AX, né? Em vez de ponto agora, produto externo, ou produto vetorial. Né? E vamos definir um versor unitário ortogonal plano que contém A e B. Né? Chamar isso aqui de U, certo? Então, por definição, produto vetorial de dois vetores, você pega, imagina a sua mão direita, pega A, roda na direção de B, né? E você, através do ângulo alfa, menor dos ângulos, né? Tem outro ângulo aqui que é o 360 menos alfa, né? Pega o menor ângulo, roda na direção de B. Então, você vai ter um vetor cuja magnitude vale módulo de A, módulo de B, seno do ângulo, né? E a direção e sentido do versor. Então, por exemplo, isso serve para você determinar direções normais a um plano que contém dois vetores. Pega dois vetores do plano, faz o produto vetorial da sua direção normal. Dá para calcular a área fazendo isso, certo? Dá para fazer um bocado de coisa, né? Especificamente, se A e B são colineares, ou mesmo sentido ou sentido oposto, né? Vou botar assim a palavra B, alfa igual a zero, seno de alfa igual a zero. São produtos vetores colineares, tem produto vetorial igual a zero, né? Certo? Alfa maior que π, né? Produto vetorial vai dar negativo, certo? Aí, tem que tomar cuidado, né? Não é nem verdade isso. Então, se eu fizer segundo menor ângulo, né? Vou botar assim, certo? Aqui o A vetorial B é calculado desse jeito, né? Segundo esse ângulo aqui, certo? Né? Ou vocês podem fazer segundo menor ângulo, vai dar menos resultado. A vetorial B dá nesse sentido, certo? Mas só que sendo de alfa é negativo, então vai para baixo. Na realidade, tanto faz você escolher um ângulo ou outro, tá certo? O resultado dá sempre o mesmo. Né? Mas a gente, por convenção, usa sempre a regra da mão direita para fazer esse produto vetorial. Tá? Muito bem.
Mais alguma coisa aqui? Acho que não, né? Ok. Bom, vamos falar sobre alguns sistemas de coordenadas. Espero que eu não tenha esquecido nada aqui. Tem vários sons aí, né? Sistema de coordenadas, certo? A gente geralmente vai trabalhar em 3 sistemas, né? Que já é complicado o suficiente. Imagina, existem mais de 12 sistemas de coordenadas, certo? Mais 3 para a gente está suficiente. Sistema de coordenadas cartesianas, vou botar aqui só as coordenadas que o representam. Sistema de coordenadas cilíndricas, né? O sistema de coordenadas esféricas, ele vai dizer o que cada letrinha dessa quer dizer, certo? Então, o sistema de coordenadas cartesianas, então no espaço 3D, né? Vocês conhecem muito bem. Vamos começar por ele aqui. Que tem 3 eixos. Essa é a minha nota de aula aqui. Pessoal, desculpa aí, tá? Essas minhas notas de aula são muito, muito simples, certo? Eu pulei um bocado de coisa aqui sem perceber, certo? Não é para falar sobre isso agora, tem coisas antes aí, então. Desculpa aí, porque é a primeira aula, né? Primeira aula é sempre assim, certo? Estamos esquentando aí. A gente não falou sobre decomposição de vetores, né? Numa base de vetores, né? Antes de falar isso de coordenadas, tá? Já falei direto, acho que é importante falar sobre isso antes. Então, e falar sobre esse assunto. Vou falar sobre isso primeiro, daí e depois retoma esse tema. Toda essa álgebra que a gente falou de somar, subtrair, multiplicar e fazer produto, né? Fazer produto escalar vetorial, fica mais fácil se você usar uma base de versores para decompor seus vetores, né? Então, vou falar sobre o que a gente chama de base cíclica ortonormal. Então, a gente, em geral, é mais fácil a gente usar 3 direções no espaço mutuamente ortogonais. Vai ter uma base em que os versores da base são ortogonais. A gente poderia fazer uma base oblíqua, tá? Ia ser muito mais complicado, tá? Vou fazer a base 3 direções no espaço, mutuamente ortogonais. Vão definir 3 versores nessas 3 direções, tá certo? Vou chamar isso aqui de direção 1, ou seja, as coisas aumentam na direção da seta, direção 2, as coisas aumentam para cá, certo? A gente vai medindo, né? Divide, faz uma graduação e vai dividindo e vai medindo as coisas no sentido crescente dessas quantidades aqui. Então, na direção 1, a gente define um versor associado a 1, né? Na direção 2, um versor associado a 2. Na direção 3, um versor associado a 3. Né? Essa base está sendo desenhada de uma forma específica, né? Dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, né? Olha aqui, 1, 2, 3 dessa forma, né? Podia fazer várias outras coisas. Podia fazer 1, 2, 3, certo? Essa ordem, né? Eu podia fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3 assim, certo? A gente vai sempre desenhar as coisas, vai sempre desenhar a ordem do nosso sistema de eixos nessa ordem anti-horário, né? Olhando assim, num plano, no sentido anti-horário, certo? O professor João Bambinha dizia que a regra da mão direita. Mais ou menos. Pode ser. Certo? Porque ele não é canhoto em geral, né? Ele diz a mão direita. Por que isso é importante, vocês saberem desenhar um sistema, né? Porque se eu fizer assim, ó, 1, 3, 2, as coisas não vão funcionar direito, certo? Isso aqui é o contrário, né? É assim, certo? Por quê, né? A base é cíclica ortonormal se a sequência for de acordo com, como ele falou, né? Essa regra da mão direita,
a partir da ordem 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 2, 3, 1, tá certo? 3, 1, 2, tudo isso é cíclico, né? A gente faz permutação cíclica. O que quer dizer aqui? A1 vetorial A2 dá quem? Dá 3, certo? Quando está em cíclica é fácil de perceber, né? A2 vetorial A3 dá 1, certo? A3 vetorial A1 dá 2. Está na ordem cíclica. Se eu violar essa sequência, certo? A1 com A2 dá 3, A2 com A3 dá 1, etc. Se eu fizer 1, 3, 2, como eu desenho aqui, tá certo? 1, 3, 2, né? A1 com A3 não dá 2, tá certo? Daria no desenho, mas não dá na ordem, né? Tá? Que se você usar a base cíclica, A1 com A3 dá menos A2, na realidade. Tá? Então, se eu violar a ordem cíclica, o sinal do produto vetorial muda. Então, essa base cíclica ortonormal, os vetores de base são versores, módulo 1, ou seja, então você tem essa propriedade. AI escalar a J igual a 1 se for igual a J e 0 se diferente de J. E AI vetorial, vou botar assim, produto vetorial, eu não vou usar a notação mais avançada, sabe? De Einstein, vamos usar essa notação tradicional aqui. A1 com A2 dá 3 e permutações cíclicas, né? No terceiro vetor, certo? Mas se violar a ordem cíclica, dá menos do terceiro vetor. Dois vetores iguais, produto vetorial dá 0, certo? Então, isso é uma base cíclica ortonormal. Para que serve isso aí? Para a gente poder decompor vetores. Fica mais fácil. Toda a álgebra que a gente vai fazer, eu pegar um vetor no espaço tridimensional e usar uma base cíclica ortonormal. Vou botar aqui um vetor no espaço. Vou fazer assim mais para cá, certo? Vamos projetar esse vetor aqui nas 3 direções. Vai ter uma projeção A1 na direção 1, projeção A2 na direção 2, projeção A3 na direção 3. Né? Então, isso aqui vale A1, né? Isso aqui vale A2, isso aqui vale A3. Então, quer dizer que esse vetor é a soma de 3 vetores. Um vetor na direção 1, A1 vezes o versor dessa direção, mais A2 vezes o versor dessa direção, mais A3 vezes A3. Ou seja, fica fácil. Né? Basta saber essas projeções. A1 mais A2 mais A3, A3. Formação de dimensão do vetor está nas projeções. Tá? Se eu tiver agora B, né? Ou seja, A, escrever dessa forma, soma de I igual a 1 até 3 de AI vezes AI. Certo? E B igual a soma de I igual a 1 até 3, projeção BI, AI, fica fácil fazer um bocado de coisa. Né? A mais B dá o quê? Basta somar as projeções. Soma das projeções de direção 1, mais soma das projeções de direção 2, etc. Né? Fica fácil. Soma as projeções. Tá? Soma de vetores, né? Produto de vetores. Como é que fica? Você precisa ficar olhando no espaço, deixa eu ver o ângulo entre eles. Você pega os vetores, representa na base e usa a ortogonalidade, né? O produto escalar vai dar o quê? Como os versores são ortogonais, versores diferentes, o produto escalar que vai dar o quê? Soma de AI e BI. Produto das projeções. Tá? Produto vetorial fica como? Aí usa a propriedade cíclica. Basta fazer 1. Na direção 1 vai dar 2, 3, 1 mais 3, 2, 1 menos. Certo?
A2, B3, na direção 1, né? E troca, certo? Troca a posição. A3, B2, na direção 1. Mais permutações cíclicas dessa primeiro termo aí. Né? A3, B1 menos A1, B3, A2, mais uma, né? A1, B2 menos A2, B1, A3. Basta um termo, claro. Isso é aquela forma do determinante. Mas cuidado, certo? Porque quando tem operadores diferenciais, daí o determinante não funciona muito bem. Certo? Por isso que eu evito falar sobre isso. Né? A gente pode, aqui com vetores você pode fazer um determinante, primeira linha componente de A, segunda linha componente de B, terceira linha A1, A2, A3 vetores. Pode fazer isso também. Mas basta saber isso aqui, ó. Basta um termo, você sabe os outros. Basta, na verdade, esse termo aqui só. O resto você escolhe todos eles. Tá? Porque basta fazer a ordem, né? 2, 3, 1. Ah, então tem um 3, 2, 1 que é negativo. E faz o resto. Tá? Então, veja, por que a decomposição? Porque agora a gente pode fazer a álgebra tranquilo com as projeções. Tá? Basta as projeções. Tá? Bom, acho que nós já falamos sobre o que precisava falar antes de falar sobre sistemas de coordenadas, né? Então vamos falar sobre isso. Tá, a gente fala sobre um caso genérico, né? Direções 1, 2 e 3. Agora vamos falar em sistemas que correspondem a essas direções, né? Sistemas de coordenadas que a gente ia falar e teve que fazer uma pausa. De coordenadas. Então, tem as coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas, a gente vai dar o significado de cada coisa dessa, esféricas. Né? Então, no sistema XYZ, que representa as direções 1, 2 e 3 pelas coordenadas X, Y e Z. E aí, os versores são os versores, direção 1 é a direção X, né? Então, a gente chama esse vetor de AX, essa é a ordem cíclica, né? X, depois Y, depois Z, tá? Segundo versor AY, terceiro AZ, e aí você tem um ponto no espaço, né? Você tem um ponto no espaço aqui. Quais as coordenadas do ponto? Coordenadas X, Y, Z. Esse ponto do espaço é representado pelo que a gente chama do vetor posição, certo? X maiúsculo. Tem nada a ver com esse X aqui. X maiúsculo é uma variável vetorial. É um vetor. Quais são as componentes do vetor de posição? X na direção X, Y na direção Y e Z na direção Z. Isso é o espaço geométrico tridimensional tradicional que a gente conhece. Esse conceito pode ser generalizado para N dimensões, espaço abstrato matemático. Tá? A gente está falando do espaço geométrico que a gente visualiza, né? Certo? 3 componentes, né? Um campo vetorial nesse sistema, que não é o vetor posição, é outra coisa, uma quantidade, um campo de força que está existindo no espaço, tem 3 componentes. Fx, que é a função de 3 coordenadas, certo? Fy, que é a função de 3 coordenadas, ou seja, tem 3 funções escalares aí, tá? Sem contar o tempo que pode entrar na história depois, né? Vai ser o caso. Mas Fz tá? Esse ponto, esse vetor aqui, ele atua em cada ponto de espaço. Se você botar uma partícula lá, ela sofre a ação desse campo de força, vai numa determinada direção e é determinada por essas componentes aqui. Tá?
Então, isso aqui é um campo vetorial. Isso aqui é vetor posição, certo? Né? Então, para ele poder entender bem a distinção, vetor posição, né, em metros, Sistema Internacional de Unidade, né, tem essas três componentes. Né? Distância de um ponto à origem é o quê? Magnitude de x. Tá? Módulo do vetor posição, que é a raiz quadrada dele com ele mesmo, para escalar, né, que é a formulazinha que ele tem, você vai fazer, né? x2 mais y2 mais y2, raiz quadrada. Né? Então, em resumo, né, nesse sistema de coordenadas, o vetor posição tem três componentes. Cada componente é a coordenada vezes o vetor correspondente. O que mais que eu posso falar aqui? Bom, vou falar sobre o próximo sistema de coordenadas. Né? Para falar sobre o próximo, sistema de coordenadas cilíndricas, né? Antes de falar nisso, a gente vai conceituar o que se chama de superfícies coordenadas, tá? Para poder entender como vão aparecer os versores nesse sistema. Então, superfícies coordenadas. Vamos pegar o exemplo de volta rapidamente. Sistema de coordenadas cartesianas, né? Ou no sistema genérico, o VW, qualquer um. Tá? Você tem três superfícies coordenadas associadas às coordenadas do VW. No caso, coordenadas cartesianas, x, y, z. Né? Superfície SU, superfície SV, superfície SW. O que é uma superfície coordenada? É aquela determinada pela condição U igual a constante, no caso SU, né? V igual a uma constante, W igual a uma constante. Então, cada sistema de coordenadas tem um conjunto de superfícies coordenadas associadas às três coordenadas do sistema. Né? E quem são essas superfícies coordenadas? Bom, coordenada igual a constante. Né? Para que serve isso? Para mim definir os versores. A U é um versor que aponta no crescimento, no sentido de crescimento de U, e é ortogonal a SU. Se a gente for ver, tá certo? A V é ortogonal a SV. E a W é ortogonal a SW. Ou seja, os versores de base de um sistema qualquer é sempre constituído, esses versores são ortogonais às superfícies coordenadas. E é assim que a gente define, certo? Então, no sistema de x, y, z, SX quem é? X igual a constante. Tá? Esse Y é quem? Y igual a constante. Esse Z igual a constante. A constante é qualquer um, certo? Então, olhando para o sistema de coordenadas cartesianas, a gente entrar em cilíndrica, né? X, Y, Z. Quem é a superfície X constante? É você pegar e cortar X, todos os pontos têm que ter o mesmo valor de X, tá? É um plano paralelo ao plano YZ. Né? Uma das superfícies constantes é essa aqui, ó. É uma delas, né? A superfície x igual a zero é uma delas. O kx igual a zero, tá? Quem é o AX? AX é o versor ortogonal a x constante no sentido de crescimento. Aqui está o AX. Tá? Y constante também. Fatia aqui, todos os pontos dessa superfície tem Y fixo. E uma delas é o plano XZ, né? Está aqui. Tá? Esse plano aqui, XZ, é o plano Y igual a zero. Então, todas as superfícies paralelas ao plano XZ são superfícies coordenadas SY, né? Aqui é o Y igual a zero.
E aí você tem um AY, tá certo? No sentido de crescimento de Y, ortogonal a SY, né? E SZ é a última superfície. Z constante, que é você botar todas as coordenadas fixas, né? Mesma coordenada Z o tempo todo. Aí você tem o plano Z igual a zero, é uma delas. Né? Aí você tem o terceiro versor. Então é assim que a gente define em cada sistema de coordenadas, certo? O método formal de determinação de versores de base de um sistema de coordenadas é determinar as superfícies de coordenadas e os versores ortogonais no sentido de aumento da coordenada. Né? Então vamos agora para coordenadas cilíndricas. O sistema RFZ. O que são essas coordenadas? Né? R, Φ, Z é a própria Z que nós já conhecemos. Né? Vou desenhar aqui o sistema de eixos cartesianos primeiro. Bom, você tem um ponto no espaço, né? Tem que ter as coordenadas cartesianas, mas também tem outras coordenadas associadas. Uma delas é, se você projetar o ponto no plano XY, essa distância aqui, R minúsculo, distância da projeção de P, chama de P', né? A origem é a distância R minúsculo, é a primeira coordenada radial. Certo? Segunda coordenada é a coordenada azimutal. O que ela é, né? A coordenada azimutal é o ângulo de desvio dessa semirreta aqui em relação ao eixo X. E tem a segunda coordenada. Tá? O azimuth em radianos, que é um número, né? E, finalmente, a terceira coordenada é a posição em relação ao plano XY, então para cima ou para baixo, com um sinal, né? Coordenada axial, certo? Axial de axis, em inglês, de eixo. Então, o ponto no espaço tem 3 coordenadas. Projeto o ponto do plano XY, média distância, primeira coordenada radial cilíndricas. Segunda é o azimuth, né? A terceira, a altura Z para cima ou para baixo, com sinal, certo? A R é um número, a distância é sempre positiva, né? Pode ir até infinito, né? O azimuth, uma volta completa dá 2π, certo? Que vai de 0 a 2π. E Z vai de menos infinito a mais infinito, né? Então, lembrando, em cartesianas, as coordenadas x, y, z, todas estão no intervalo de menos infinito, né? X, y, z até infinito. Né? Então, lembrando aqui, certo? Em cilíndricas, não. R é sempre positivo, φ é limitado, 2π radianos, né? 360 graus, e Z é ilimitado. Então, você tem todo o espaço aí. Né? E aí a gente precisa determinar as superfícies coordenadas para saber quem são os versores. SR, SΦ e SZ. SZ nós já sabemos, né? SZ é Z constante, que é a mesma coisa que a gente já falou antes, é um plano, né? Igual a casa. Eu já sei quem é o terceiro versor, né? O terceiro versor é o versorzinho AZ de cartesiano, é o mesmo. Falta saber quem são a R e a φ, tá? Tem uma figurinha aqui para mostrar para vocês. Para a gente ver essas coisas, né? Quem são essas superfícies coordenadas?
R constante, né? Só voltando aqui, R constante é o lugar geométrico dos pontos e projetados do ponto XY equidistantes do eixo Z, na realidade, né? Essa distância aqui. Essa distância aqui é R, né? Então, isso aqui vai dar uma circunferência, mas é em todo, para todo Z, tá certo? É uma superfície cilíndrica. Aqui apareceu a superfície SR, né? É difícil escrever com essa aqui. Embora seja melhor esse sistema, mas eu não consigo escrever SR. SR. Bom, vou continuar colocar assim, pronto. SR, né? Essa superfície SR, superfície cilíndrica. R aumenta no sentido para fora, tá? Aumento do raio do cilindro, né? Então, o primeiro versor de base é o versor AR, que está aqui, ó. Né? Segunda superfície coordenada é essa SΦ, né? Que é essa aqui. Certo? Superfície φ constante. Todos os pontos dessa superfície estão equidistantes, né? Do eixo X. Mesmo ângulo φ aqui. Tá? Ok? Então, isso aqui é um semiplano, não é um plano completo. Porque aqui tem o φ do lado de cá, tem φ mais π do outro lado. Certo? É outro semiplano. É o mesmo plano, é um plano, mas são dois semiplanos que correspondem a duas equações diferentes. φ igual a φ, outro φ igual a φ mais π. Então, o que nós temos aqui? O segundo versor de base é o Aφ, ortogonal ao semiplano, né? No sentido de aumento de φ. E o terceiro versor é o nosso AZ já conhecido, né? No sentido de crescimento de Z. E aí você tem agora os versores, né? Em cada ponto de espaço. Eu vou mostrar agora melhor aqui, olhando de cima, porque fica mais fácil de entender esses versores. Aparece uma peculiaridade importante que tem que prestar atenção. Olhando de cima, tá? Eixo X, eixo Y. Tá? Aqui está a superfície R constante, um pedaço dela, cilindro, né? Projetado na circunferência do ponto XY. Aqui está um semiplano, certo? Bom, nesse ponto aqui, você tem os versores AR e Aφ. Ortogonais de si, né? A Z está saindo do quadro, certo? Observe que esses versores, se você for para outro semiplano, outro ponto do espaço, mudaram, certo? Agora esse versor, o AR, agora mudou para outro versor. O AR agora está para cá, certo? E o Aφ agora está para cá. Esses versores dependem da coordenada. Diferente de coordenadas cartesianas. Os versores da X, da Y, da Z não dependem das coordenadas. Para onde for, eles estão sempre paralelos entre si. Aqui não. Mudou o ponto, mudou o versor. São funções da coordenada φ apenas, não dependem de R. Se eu for para cá, por exemplo, não muda nada, certo? Se eu aumentar R, se eu variar Z, não acontece nada também. Ficou paralelo. Agora, se eu mudar φ, eles mudam de direção e sentido. Magnitude é constante, mas direções e sentido são diferentes, são vetores diferentes. Então, a primeira propriedade aqui que vocês têm que prestar atenção. Tá? O que mais? O vetor posição em cilíndricas tem apenas duas. Esse R aqui saiu do lugar, certo? Aqui tem um Rzinho aqui. Aqui não tem. Né? O vetor posição é R, que é a distância, vezes AR, mais Z a Z. Não tem componente Aφ. Tá?
Tem só duas componentes. Então, o vetor posição está aqui. Vou botar outra cor, né? Azul não é muito bom. Tem uma projeção R na direção radial e uma projeção Z na direção axial. E aí, a gente olha para cá, ora, mas o vetor posição ele tem 3 coordenadas. Tá? Aqui só tem 2, né? A terceira está embutida aqui dentro. A R é uma função de φ. Tá? Que função é essa? Depois a gente vê. Então, a vetor posição tem 3 coordenadas. R, φ, que está aqui dentro, escondida, e Z. Bom, e nosso terceiro sistema que trabalha aqui, tem coordenadas esféricas. Agora as coordenadas são R maiúsculo, né? Θ, que é um ângulo, e φ, que é um ângulo. Φ é o mesmo de coordenadas cilíndricas. R é a distância do ponto até a origem, o ponto do espaço, primeira coordenada. Essa distância R aqui, ó. Está nessa borda dessa superfície, que é a mesma distância, né? Tem o R, certo? Θ, isso aqui é o vetor posição, né? Aqui. Vetor posição é esse aqui, certo? X, né? Então, o ângulo do vetor posição em relação a esse Z é chamado de um ângulo polar, um ângulo θ. Tá? E o terceiro ângulo é a projeção do vetor no plano, que dá o azimuth, que ele já falou anteriormente. Tá? Então, nesse sistema, os versores são ortogonais às superfícies coordenadas. R constante é uma superfície esférica. Tá? Então, o primeiro versor é o AR, é ortogonal, a superfície R constante, aponta para fora. Segundo vetor é o θ constante, né? O ortogonal θ constante, que é uma superfície cônica. Né? Θ constante, no lugar de geométrico dos pontos, pega isso aqui, você tem todos os pontos no cônico, então, igualmente dividido eixo Z. Tem o segundo versor, o Aθ, né? Ortogonal, a superfície cônica, tangente à superfície esférica. Né? E o azimuth é aquele versorzinho que a gente já falou antes, né? Que faz isso, certo? Que é esse versor aqui. Ortogonal, semiplano e constante. Né? Então, nesse caso, o vetor posição só tem uma componente. O ponto... não dá para escrever aqui. O vetor posição tem uma componente apenas, mais simples, né? Mais um ponto do espaço tem 3 coordenadas. Coordenada radial, esféricas, o ângulo polar e o ângulo azimutal. Então, quer dizer que esses outros parâmetros estão aqui dentro. A R é a função de θ e φ. Né? E é verdade, né? A R, se eu vier para cá, está apontando para cá. Se eu vier para cá, mudar o azimuth, ele vai apontar para lá, está certo, ou para outro lugar. Depende de 2 variáveis. Se eu deslocar a distância, não acontece nada, ele não muda. Só muda com o ângulo θ e com o ângulo φ. O aθ também, ele faz assim, tá certo? Com θ, né? E faz assim com φ. Muda 2 variáveis. A R e a θ são funções, né? Não vamos esquecer disso, de θ, φ. São mutuamente ortogonais, sempre mutuamente ortogonais, mas mudando, certo? Dependendo do ângulo θ e φ. Né?
Qual é o domínio dessas quantidades? Né? Ora, R é um número positivo, que é uma distância do ponto origem, R é maior ou igual a zero. O ângulo polar, ele vai do eixo Z ao eixo menos Z, né? Quem faz o resto é o ângulo azimutal. Então, o ângulo polar vai de 0 a π. E o azimuth é aquele de sempre, né? 0 a 2π. Tá? Então, aí está o nosso sistema de coordenadas esféricas. Bom, então, para concluir nossa aula de hoje, vamos mostrar como transformar, né, os vetores entre esses sistemas. Certo? A gente vai estar no sistema de coordenadas, que é transformar o vetor ou as coordenadas para outro sistema. A gente vai fazer transformação de vetores, que pode ser usado também para fazer transformação de coordenadas. Certo? Vou fazer aqui. Bom, primeiro, como é que eu transformo um vetor no sistema de coordenadas cartesianas para cilíndrica, né? A gente faz isso. Depois a gente faz, como é que eu transformo de cilíndricas para esféricas? E vice-versa, né? E vice-versa. E depois, se eu souber essas duas, eu faço direto. Né? Faço duas transformações e transformo de cartesianas para esféricas. Então a pergunta é essa. Por exemplo, se eu estou trabalhando nesse problema aqui, dado um vetor em cartesianas, dadas essas informações, as projeções e o vetor em si, né? Eu sei as projeções e o seu vetor, certo? Sei tudo isso aqui. Quem é o vetor em cilíndricas? Ora, o AZ eu já sei que é o mesmo, né? A mesma projeção, certo? Não vai ser diferente. O AR, quem seria o AR, né? O AR é a projeção de A na direção radial. Como é que calcula a projeção com óleo vetorial? Usando o produto escalar. A escalar vezes o AR dá o AR. Né? Porque se pegar essa soma, fizer para escalar com AR, vai dar isso, vai dar AR escalar R dá 1, mais a φ escalar R dá 0, mais a Z escalar R dá 0, vai dar a própria R. Então, AR é o produto escalar do vetor com a R. Da mesma forma, a φ é o produto escalar do vetor com a φ. Né? E a Z é o produto escalar do vetor com a Z, que é o mesmo AZ que eu já conheço. Né? Então, a Z é conhecido. Certo? Já sei quem é a Z. Tá bom? Então, o que eu faço? Eu pego quem é o A. A é conhecido aqui, ó, e faço produto escalar com a R. Então, é isso que eu tenho que fazer. AR, ou vou fazer os dois de uma vez, né? AR ou a φ, né? AR mais a φ mais a Z. Vou escalar com quem? Ou com a R ou com a φ, né? Eu tenho, no caso, tem uma R, no outro caso, tem uma φ. As duas posições que faltam, né? Por exemplo, né? O AR vai dar o quê? AR. Aqui eu fiz errado, pessoal, desculpa. Isso aqui eu não conheço. Está errado isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Isso aqui está tudo errado, na realidade. Eu fiz errado aqui. Só aqui dá certo. Tá bom. O que eu conheço, né? AX, né? Mais. Eu conheço isso aqui, eu não conheço a R, né? AY, mais a Z. É isso que eu tenho que fazer, tá? O que eu conheço para eu escalar com os versores, né? Então, isso aqui vai dar, o primeiro vai dar AX, né? AX com a R, no caso. Mais a Y
AY com AR, mais AZ com AR dá zero. Não tem coisa, vamos dizer. Né? A Φ, mesma coisa, né? AX com a Φ, mais AY com a Φ, mais AZ com a Φ dá zero. Então, eu preciso calcular essas quantidades aqui, ó. A X é Y com a R, a X é Y com a Φ. Tá? Basta a gente fazer um diagraminha aqui, desenhar os 4 versores envolvidos. Aqui tem o AX e o AY. Módulo 1, isso aqui é uma frequência de A1, mais ou menos, certo? O AR está desviado de φ radiano, né? E o Aφ está 90 graus em relação ao AR. Tá? Né? Aqui tem φ também. Né? Então, basta calcular. AX com AR dá quanto? Módulo de AX dá 1. Módulo de AR dá 1. Cosseno do ângulo, cosseno de φ. Aqui dá cosseno de φ. A Y com a R, cosseno de π sobre 2 menos φ. Cosseno de φ. Né? E aqui você tem a X com a Φ. Ó, a X com a Φ, isso aqui é π sobre 2, né? Cosseno de π sobre 2 mais φ, dá menos seno. E a Y com a Φ vai dar o quê? A Y com a Φ, esse ângulo aqui, cosseno de φ, né? Tá? Então está aí determinada a relação. Sabendo o ponto do espaço, eu sei o ângulo φ. Tá? Teoricamente, né? Olha, só para vocês saberem, né? Como é que eu sei? Bom, deixa eu fazer aqui. Aqui está a distância do ponto do espaço. Aqui está o azimuth. Quer dizer que isso aqui é a coordenada qual? X, isso aqui é a coordenada qual? Y, né? Então, eu sei cosseno φ? Sei. Cosseno φ é igual a x sobre r, que é x2 mais y2 ao meio, né? Eu sei o ponto x, y, z, por exemplo, então eu sei cosseno de φ, tá? Seno de φ, por sua vez, é y, né? Então eu sei essas coisas, tá? Porque eu sei o ponto do espaço. Então, se a gente fizer isso aqui, a gente pode fazer uma relação de transformação. As componentes de A em cilíndricas, que são a R, a Φ e a Z, são relacionadas às componentes X, Y, Z por uma matriz. Os coeficientes de matriz estão aqui, ó, cosseno φ, seno φ, menos seno φ, cosseno φ. Então, se a gente for fazer direitinho, eu peço para vocês fazerem essa continha, tá certo? A R, a Φ, a Z, matriz coluna, é igual a quem? Cosseno φ, seno φ 0, menos seno φ, cosseno φ 0, 0, 0, 1, componentes em cartesianos, a x, a y, a z. É isso que eu obtenho, tá? Acabei de mostrar. A R é cosseno φ a x, mais seno φ a y, mais 0 a z. E a z é igual a z, né? A φ é dado por isso, certo? Isso aqui é a matriz de transformação, né? Uma matriz T, vou botar aqui um tiozinho. Só depende de quem? De φ. Isso aqui é a representação de A em cilíndrica, vou botar assim, tá certo? Vetor coluna em cilíndricas. Aqui é A representado em cartesianas. Quando você faz essas representações, cada componente do vetor coluna é a componente do vetor naquele sistema. Isso aqui é para dizer, né? Cilíndricas, cartesianas. Então, a relação é essa, né? A em cilíndricas é uma transformação T, A em cartesianas. E aí eu posso calcular a inversa, né? Aplico T a menos M dos lados, calculo o A do sistema, dado A do sistema
RFZ. Certo? Então, isso aqui quer dizer o seguinte. Eu tinha essa base aqui, né? Com a X e a Y, né, nessa direção. Tá? Fiz uma pequena rotação de φ radianos assim, ó, e gerei uma nova base. É isso que eu fiz. Deixei o AZ parado, certo? Virou isso aqui. Então, o que nós temos é o seguinte, eu tenho um vetor no espaço representado numa base, certo? Peguei a base, rodei e transformei numa nova base. Estou representando uma nova base. Né? Então, isso aí é uma rotação de φ radianos, na realidade. Né? O vetor fica lá parado, é o mesmo. A representação que mudou, né? Como é que ele é expresso numa nova base. Né? Essa matriz aqui tem uma propriedade importante, que ela é uma matriz unitária, ou seja, ela preserva o tamanho do vetor. Quer dizer que a inversa é igual à transposta. Então, ela tem essa propriedade simples, certo? Então, se você quiser calcular a inversa dessa matriz, basta transpor. Determinando da 1, ó, cosseno ao quadrado, 0, 0, 0, 0, mais seno ao quadrado da 1. Determinando a matriz da 1. Se você for ver a inversa, dá a resposta. Não vamos perder muito tempo dizendo por que isso acontece, mas é só para preservar o tamanho do vetor. O determinante de 1 garante que o tamanho do vetor no novo sistema é o mesmo, não mudou. Se não fosse 1, o tamanho mudava. Tá? Esse 1 multiplica por 1, na verdade, o tamanho, né? Certo? Mesma coisa aconteceria se a gente fizesse a transformação de cilíndricas para esféricas. Tá? Mesma estratégia. Pega um vetor conhecido nessa base e calcula a projeção nas direções da R até a φ. Então, você vai ter uma nova relação, né? A em esféricas é uma matriz S, agora de quem? De θ, A em cilíndricas. Certo? Quem é esse θ? Bom, eu não lembro direito, a gente pode fazer aqui, mas temos muito tempo, certo? Então, vou botar aqui o resultado para vocês. Então, essa matriz aí você pode ver aqui, né? Qual é o tipo de... Deixa eu mostrar para vocês geometricamente só qual é o tipo de transformação que a gente vai fazer, certo? Estamos aqui no plano, semiplano φ constante, que tem um eixo Z, o eixo R de cilíndricas, e nós temos aqui a distância R de esféricas, subtende um ângulo polar, né? Estamos no mesmo semiplano, φ constante, certo? Φ constante. Então, o versor φ ele é ortogonal a esse plano. No fundo, eu estou fazendo essa transformação aqui. Bom, aí eu tenho aquelas duas direções ortogonais. Na verdade, é ao contrário. Desculpa, é para cá. Né? Então, o que nós temos aqui? O versor AR. Então, todos terminam numa sequência de Raimann, tá? A gente está aqui. O Aθ está aqui, certo? O ARzinho está aqui. Isso aqui termina a diferença, mais ou menos. O Rzinho está para cá. Esse aqui é o Rzão, né? Cuidado para não confundir essa letra com essa outra, tá? R minúsculo e R maiúsculo. Aqui é o Aθ e aqui é o AZ. Então, o que eu fiz é algo parecido com o que eu fiz agora em cartesiano. Estou mudando do sistema AZ a R para AR a θ. É isso que eu fiz. Tá? Vou ter uma matriz parecida, né? Os produtos escalares que a gente precisa calcular na transformação são esses, né? AR
AR são os versores da nova base em relação aos versores da base antiga. AR escalar AZ é um deles. O outro é AR escalar Rzinho. São aqueles produtos escalares que aparecem quando você pega o vetor A, faz o produto escalar com a base nova, né? O vetor A na base antiga, que é cilíndrica, na base nova esférica. Daí você tem o Aθ com AZ, e você tem aí essas quantidades para calcular. A θ com AR, né? Dá para ver aqui, tá certo? AR com AZ dá cosseno de θ. AR com Rzinho dá quem? Seno, né? O Aθ com o AZ dá cosseno π sobre 2 mais θ, que dá menos seno. E o Aθ com AR, esse aqui também é θ, né? Dá cosseno. E dá para se construir a matriz facilmente, tá? AR com AR vai ser o primeiro elemento lá em cima, seno de θ. AR com a φ é a segunda projeção, né? AR com a φ dá zero. E AR com AZ dá cosseno. Primeiro elemento da primeira linha da matriz, daí depois a θ com ARzinho, que dá cosseno aqui, ó. A θ com a φ dá zero. E a θ com o AZ dá menos seno. E aí o Aφ, né? A φ com a Rzinho dá zero, a φ com a φ dá 1. E a φ com a Z dá zero. Né? Certo? Deixa eu ver se está certo aqui. 0, 0, peraí, 0, 0. Cosseno ao quadrado. 0, 0, mais no quadrado. Tá certo. Matriz S é essa aqui. Tá? Ou seja, o vetor A em cilíndricas, em esféricas, é essa matriz aí. Vetor A em representação matricial, né, digamos, em cilíndricas. E aí você pode calcular agora direto, né? Se eu tenho em cilíndricas, mais uma vez, matriz unitária, tá, pessoal? Bom, ele pode fazer o que quiser aqui, né? Passar para cá, é só botar isso aqui, vai dar A R θ φ igual a S vezes T, né? X, Y, Z, e vice-versa, tá? Só para ver, a inversa vai dar o quê? AX, Y, Z. Primeiro vem com S a menos 1, depois com T a menos 1. Que são as transpostas, né? Então é T primeiro, do lado esquerdo. E S depois transposta. Vou botar aqui transposta. Né? Ali é R θ φ. Tá? E aí você transforma de um centro para o outro. Tá? Ok? Vou fazer um exercício aqui, tá certo? Rápido. Coisa que cai em prova, né? Que a gente faz de vez em quando, tá certo? Vocês saberem como fazer isso. Suponha que você tem um vetor A igual a cosseno φ vetor mais simples, né? Cosseno φ a R, tá certo? Botar só uma componente que não dá trabalho, tá? Então, vamos calcular o valor de A, porque eu não sei o valor de A aqui não, tá? Isso aqui é genérico, em qualquer ponto do espaço é isso aí. Num ponto específico, no ponto definido pelo vetor posição, no ponto x igual a 2ax mais 3ay mais az. Quem é A nesse ponto aqui? Como é que a gente faz?
né? Eu tenho que saber quem é cosseno φ nesse ponto, quem é AR nesse ponto. Outra coisa, para mim, fala assim, quem é o valor de A? O valor de A eu tenho que dizer que qual é a módulo de direção e sentido, ou quais são as componentes de A no sistema de coordenadas cartesianas. É só assim que eu descubro quem é A. Se eu botar é AR, mas AR é onde? AR está em qualquer lugar, tá? Então, você tem que saber como expressar isso aqui em cartesianas no ponto x de 2, 3, 1, tá? Então, x igual a 2, y igual a 3, z igual a 1. Certo? Quem é cosseno de φ? Acabei de fazer, não foi? É x sobre quem? x2 mais y2, que é 4 mais 9, né? Raiz quadrada. É um número meio maluco aí, né? Dá 2 sobre a raiz de 13, certo? Já sei uma coisa. Quem é a R? Bom, a R vale quem? É, cosseno φ a x. Basta você fazer o desenho lá, né? O AR é a projeção na direção a x mais a projeção na direção a y. Isso aqui é cosseno φ a x mais seno φ a y, né? Então, só para dizer, o A, na realidade, em cartesiana, misturado com o cilindro, vai dar cosseno ao quadrado a x mais seno φ cosseno φ a y. Só falta, para terminar o problema, o quê? Saber quem é o seno, né? Mas seno é 1 menos cosseno ao quadrado, raiz quadrada, né? Seno de φ ao quadrado vai dar 4 13, 1 menos 4 13, né? 13 menos 4 sobre 13, raiz quadrada, seno ao quadrado, né? 9 13, tá certo? Tá certo? 4 sobre 13... 13 menos 4 dá 9 sobre 3. 9 sobre 3. Dá 3 sobre a raiz de 13, o seno de φ, certo? Pronto, calculamos, né? Na prática. A vale cosseno ao quadrado, que é isso aqui, né? 4 13, não é isso? 4 13 vezes a x, mais 3 vezes 4, né? Dá 12 sobre 3. A vezes 2, né? Desculpa. 3 sobre 3 é a raiz de 3, certo? 3 vezes 2 dá 6, né? Bom, esse é o valor do vetor A. Tem isso aqui na direção x, mas isso aqui na direção y. É a 2 sobre a raiz de 13 do cosseno. O seno é 3 sobre a raiz de 13. O cosseno é 2 sobre a raiz de 13. Ah, isso aqui peraí, está errado. Ah, não, desculpa. Mas isso aqui está errado também, né? Então, o cosseno quase dá certo. Isso aqui é sobre 13, né? Não tem isso aqui, não. Certo? Com 13 comum aí, né? Bota em evidência se quiser. Certo? É igual a 2 sobre 13, vai ficar 2ax mais 3ay. Tá certo? Pronto. Calculou A. Isso é o valor do vetor, certo? Tanto na direção ax, mas também na direção. Para você saber o valor do vetor, tem que transformar tudo para cartesianas. Inclusive as posições, a localização do espaço, os versores. Tá? Ok, pessoal, alguma pergunta?